Polícia Federal fez uma operação contra ex-executivos das lojas americanas por causa da fraude de 25 bilhões de reais. Não os encontrou. Os dois principais procurados estão no exterior, certamente orientados por bons advogados. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Disclosure, que visa apurar fraudes bilionárias nas lojas americanas. No total, a Polícia Federal cumpre 2 mandados de prisão, ou tentou cumprir, né? 2 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. Os 2 alvos da operação estão fora do país e devem ser incluídos na lista vermelha da Interpol. O Ministério Público Federal e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, também investigam o caso. Os 2 procurados foram delatados, denunciados por depoentes, por ex-funcionários, ex-diretores das lojas americanas. 14 ex-executivos das lojas americanas foram alvo desta fase da operação. São considerados foragidos Miguel Gomes Pereira Sarmiento, o ex-CEO das lojas americanas, Ana Cristina Saicali. Esses são os 2 foragidos. E aí, uma série de outros executivos foram alvos de busca e apreensão. A 10ª Vara Criminal ainda determinou o bloqueio de 500 milhões de reais em bens dos envolvidos. O Miguel e a Ana Cristina estão no exterior e estão agora na lista vermelha da Interpol. A Americanas divulgou uma nota dizendo que reitera sua confiança nas autoridades que investigam o caso e reforça que foi vítima de uma fraude de resultados pela sua antiga diretoria, que manipulou dolosamente, ou seja, com intenção, os controles internos existentes. A Americanas acredita na justiça e aguarda a conclusão das investigações para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos. A fraude consistia, rapidamente, para resumir aqui, para quem eventualmente já se esqueceu do caso ou não tomou contato de maneira muito próxima com ele, a fraude maquiou resultados financeiros das americanas a fim de demonstrar um falso aumento de caixa e, consequentemente, valorizar artificialmente as ações na bolsa. Com esses números manipulados, segundo a Polícia Federal, os executivos recebiam bônus milionários, porque o resultado era esplêndido, certo? O resultado esplêndido gera o quê? Bônus milionários para os seus gestores, que recebem bônus por desempenho, e obtinham lucros ao vender as ações infladas no mercado financeiro. Essa operação começou lá em janeiro de 2023, após a empresa ter comunicado a existência de inconsistências contábeis. Depois eles descobriram que não era inconsistência, era golpe mesmo, era fraude. Manipulação de mercado, isso são crimes. Manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa, lavagem de dinheiro, caso sejam condenados, podem pegar 26 anos de cadeia. É importante ressaltar a palavra corrupção, roubo, porque nós temos de ser e continuaremos sendo sempre muito vigilantes com o dinheiro público, com o gestor público, com o prefeito, com o vereador, com o deputado, com o governador, com o presidente. Mas a iniciativa privada, que passa tanto tempo dando lições sobre o país, e é importante que participe, de certa forma, também o empresariado, ou pela própria voz, ou por meio dos seus sindicatos patronais, né? Mas que dão tanta lição a respeito de tudo, o tempo todo. É importante que, quando flagrados roubando dinheiro, porque pode parecer um problema particular, essencialmente é um problema particular, mas a gente está falando de fraude em bolsa de valores, a gente está falando de uma das maiores redes de varejo do Brasil que demitiu gente, que ferrou com a vida de pequenos fornecedores que tinham nas lojas americanas os seus únicos clientes e pararam de fornecer produto para eles. Ou seja, eles estreparam a vida de muita gente para além daquele suposto círculo particular que envolvia as lojas americanas. É importante que essa investigação continue e que essas pessoas, se comprovada a culpa, e parece que há bons indícios disso, sejam punidas para mostrar que nem todo mundo que está aí o tempo todo apontando o dedo para erros dos outros é tão santinho quanto se imagina, né, Nani? Você sabe que um comitê independente que foi contratado pelas próprias americanas, né, já apontou ali o Miguel como um mentor desse esquema que levou a Americanas a precisar entrar com esse pedido de recuperação judicial. Eu, inclusive, li em algumas matérias o número de 5 mil funcionários que foram aí demitidos, que tiveram aí um momento de interrupção, né, da renda por causa desse problema.
Também uma questão em relação ao Miguel, se sabe que ele foi para a Espanha logo depois que toda essa questão da Americanas explodiu. Ele foi para a Espanha, ele é um cidadão também, né, que tem dupla nacionalidade, então é brasileiro, também tem cidadania espanhola, o que também indica que dificilmente a Espanha vai extraditar ele aqui para o Brasil para que ele possa ser julgado aqui e que ele cumpra a pena aqui. Em relação à Ana, não encontrei muitas informações, o que a maior parte das matérias indica, né, que ela está em Portugal, mas não sabem exatamente a cidade, localidade, nem se ela tem... Né? Foi de Americanas. Foi de Americanas. E nem se ela tem, então, uma cidadania, que também dificultaria, né, esse processo de extradição aqui para o Brasil. O que eu vi também é que a Polícia Federal ela trabalha, então, com um pedido de cooperação para conseguir ali aquele compartilhamento de provas para que, pelo menos no caso do Miguel, na Espanha, né, para que ele possa, então, responder por esse crime, que tudo indica, então, que foi cometido mesmo, né, que ele é aí um culpado desse momento, que ele possa, então, cumprir, que ele possa ser julgado na Espanha. Mas essa questão de extradição aqui, de fato, é mais complicada. Então, foi apontado, de fato, como um comitê independente, contratado pela própria empresa, como um mentor. Ele negou, mas foi apontado aí como mentor. E é isso, né? E aí fica complicado, porque a gente já vê muitos desses casos, você falou da corrupção, que a gente vê na esfera pública, e hoje em dia a gente ainda tem essa sensação de impunidade, que as pessoas que chegaram a ser presas acabaram soltas, e ao que tudo indica, a justiça também vai ter dificuldade de chegar nesses dirigentes também, que se mandaram pro exterior assim que a bomba estourou. Então, no exterior, com cidadania. Com cidadania. E com... provavelmente uma grana dinheiro, considerável para pagar os melhores advogados em qualquer canto do mundo, né, Custódio? Pois é, Rafa. Olha, eu trabalho no mercado financeiro há 4 anos e conversei com pessoas... Você é um Faria Limer? Eu sou considerado um Faria Limer, né? Porque eu tô lá na região, Juscelino Kubitschek. Mas faltou a roupa, então. Precisa daquele coletinho. Né? Não, mas o pessoal deixa eu trabalhar lá assim. Falar, por favor, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas teoricamente, acho que eu tô me enquadrando aí num Faria Lima. Mas a Faria Lima, Rafa, e o pessoal com quem eu trabalho, eu falei, olha, as ações da Americanas, no dia desse escândalo, elas caíram 90%. Então, o investidor pessoa física, que não tem nada a ver com essa história, que não cuida da gestão da empresa, olha os números que eram divulgados publicamente, se você olha aquele número, você fala, bom, a empresa está entregando o resultado, você tem o número do demonstrativo de resultado, então você compra aquela ação porque você acredita nela. Essas pessoas perderam 90% do seu patrimônio em um dia. Isso. E esse patrimônio não foi reparado. Então, quando eu vi o tamanho desse problema, eu fiquei conversando com pessoas mais experientes do que eu para falar assim, o que isso representa? E para todas as pessoas com as quais eu conversei, é o maior escândalo da história do mercado financeiro brasileiro. Porque era uma empresa gigante, que tem sócios majoritários muito conhecidos, de nome absolutamente relevantes. Lehman, João Beto Sicupira, João Marcel Paulo Teles. Lehman e Marcel Teles. Isso. É o tal do 3G, não é 3G, isso? exato. São os acionistas. Alguns dos homens mais ricos do mundo, brasileiros. E acionistas majoritários da Americanas. E de outras empresas, né? De outras empresas também. E aí, Rafa, o que aconteceu? Acho que para todo mundo entender, o que foi essa fraude contábil, corrupção e que os responsáveis paguem 26 anos de prisão? Muito difícil, né? Ficar 26 anos preso. Gostaria que ficasse. Se a justiça determinou praticamente 2 décadas e meia, né, que fiquem esse período preso. Mas o que aconteceu com Americanas? Foi o tal do risco sacado. O que é o risco sacado? Imagina que eu sou uma varejista e você, Rafa, é uma empresa que produz geladeiras. Eu vou lá e compro, você é meu fornecedor, um número X de geladeiras. Essas geladeiras estão no meu estoque. Eu bato na porta de um banco e falo, olha, eu tenho X geladeiras no estoque, essas geladeiras vão sair por X R$1.000. Então eu gostaria de antecipar esse valor. Aí o banco vai e antecipa o valor para mim, varejista, para minha empresa. Porque o banco é bonzinho? Não. Porque nessa antecipação, evidentemente, a empresa financeira, o banco vai cobrar uma margem de juros. O que a Americanas fazia? Ela pegava essa antecipação e colocava esses números na linha da receita. Mas isso não é receita, porque você não vendeu o produto. O produto está lá. E o valor que você está recebendo, você vai ter que pagar juros sobre ele. Então isso, na verdade, é uma despesa, não é receita. Então quando a Americanas ia lá e divulgava o balanço, você via uma receita robusta.
Mas na verdade essa receita ela não foi gerada pela venda dos produtos, ela foi gerada por uma antecipação dos recebíveis, por uma transação financeira, que ela, Americanas, teria que pagar juros em cima daquele valor. Então você olha o número, você vê lá a receita muito gorda, você fala, pô, a empresa tá faturando, tá vendendo, o negócio tá girando. E não tá. Agora, uma pergunta, se você não souber responder, a Nani também, não tem problema nenhum. Mas é o seguinte, eu, Rafael Colombo, que não tenho conhecimento específico sobre a possibilidade dessa manobra, vou me orientar por esse documento para comprar ações e sou facilmente levado na conversa. Agora, o 3G, por exemplo, não eles propriamente, porque imagino que eles não vão pegar esse documento pessoalmente para conferir. Agora, não havia ninguém, até a chegada do Sérgio Rial, que diagnosticasse o que estava acontecendo. Não, ali ô nas lojas Rafa, é americanas? tão absurdo, porque quando uma empresa divulga o seu balanço, empresa que tem capital aberto, ela divulga o seu balanço a cada 3 meses. A empresa é obrigada, todas, a contratar uma auditoria independente, e essa auditoria fiscaliza o balanço. Então a auditoria da Americanas também está sendo, ou pelo menos auditada. na época, também está sendo responsabilizada. Uma auditoria da auditoria. Isso, estão fazendo a auditoria da auditoria. Peraí, vocês foram contratados. Maravilha, hein? Assim, é um rolo gigantesco. Não me parece que essas únicas 2 pessoas, esses 2 executivos aqui, são os únicos responsáveis. Não dá para fazer acusação sem prova, mas a justiça tem que ficar investigando, porque se tinha uma auditoria independente que não fiscalizou isso, e todos os investidores minoritários, pô, conheço cliente que perdeu nessa tacada, em um dia, R$400 mil. Nossa. Entendeu? É proporcional ao valor que você tinha lá investido. Claro. Mas assim, para quem perdeu 100, 200 mil reais, não importa. Né? Essas pesas não Perdeu foram... por pilantragem. Não Pilantragem. Não perdeu por um risco inerente à aplicação. Perdeu Não. porque alguém roubou. É isso. E Rafa, isso vai tão além. Americanas era uma empresa considerada tão segura que às vezes você tem o seu dinheiro atrelado num banco X em renda fixa. Você fala, opa, meu dinheiro tá seguro. Só que essa operação desse banco X tinha comprado dívida da Americanas. Então assim, eu comprei a dívida da Americanas. E aí, você, teoricamente... Tanto é que mais da metade da dívida das Americanas era com o Bradesco e com o Itaú, não é? Bradesco e BTG Pactual. BTG? BTG Pactual tinha exposição a Americanas. Na verdade, todos os bancos tinham, alguns mais, outros menos. O mais exposto era o Bradesco. O Bradesco tem exposição a Americanas, tem exposição a Casas Bahia. Em geral, é um banco muito atrelado ao setor de varejo. Então, às vezes, a pessoa que está com o seu dinheiro numa renda fixa fala, opa, olha, Americanas não tem nada a ver comigo. Essa pessoa foi impactada e nem sabe. Então, está sendo um rolo gigantesco. Sem contar que os nossos políticos também se meteram nessa história, fizeram uma CPI para investigar o rombo bilionário da Americanas, e a CPI concluiu que não tem nenhum culpado. Sim. Não culpou você vê ninguém. que coisa. Agora que a gente tá vendo aí 2 nomes, e a gente tava até brincando hoje na redação. Pô, você sai de executivos de uma das maiores varejistas do país para procurado da Interpol. Que fase, hein? Agora, são pessoas que de fato devem ter bons advogados, têm dinheiro, sim, muito dinheiro. conseguem... Arrisco a dizer aqui que jamais passarão pela calçada de um presídio na vida. A não ser que alguma coisa muito estranha aconteça. Eu espero que... Eu acredito esperar, que eu também espero, mas eu mas espero que acreditar passe, eu não acredito. Porque isso, de alguma maneira, poderia servir para recuperar a credibilidade do mercado financeiro do Brasil. Que tem investidores locais, então todos nós aqui, quem investe em ações, quem acredita nos balanços que são colocados ali da maior parte das empresas. Nós temos cerca de 500 empresas na Bolsa Brasileira e uma das maiores fez essa picaretagem. Mas não é só isso, né? Tem muito investidor estrangeiro que coloca o seu dinheiro aqui também. A gente precisa ter um mercado que passe credibilidade e confiança. Se acontecer isso na Americana, você imagina então numa empresa menor, com um balanço menos auditado. Uma empresa que não é tão pequena, na verdade é uma empresa gigantesca, é a Ambev, que também tem como sócios controladores o mesmo trio, né? Os mesmos controladores de Americanas são os controladores da Ambev. A Ambev, no dia seguinte, abriu caindo... Acho que foram 15%, 20%. E não tem nada errado com a Ambev. Mas se não viu aqui, quem garante que vai estar vendo lá? Os diretores da Ambev, os executivos da Ambev foram ao mercado, mostraram todos os balanços,
deram entrevistas, mostraram todos os números para falar, ó, aqui é um outro negócio e aqui tá tudo certo. Depois o papel da Ambev se recuperou, porque até agora também lá não aconteceu nada. Mas eu me lembro muito bem que essa desconfiança fez preço, impactou outros papéis da Bolsa, Rafa. Muito bem. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.